E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai continuar apresentando resultados relativos a conjuntos finitos e infinitos. O primeiro deles é que na videoaula passada eu apresentei o teorema 1, né? Aqui eu estou colocando o teorema 2, tá? Para manter a numeração. Nesse resultado, a gente está afirmando o seguinte, que se x for um conjunto infinito, então existe uma função injetiva dos naturais para esse conjunto, tá? Lembra que a gente já mostrou na videoaula passada que os naturais é um exemplo de conjunto infinito, né? Então a gente sabe que existem conjuntos infinitos, tá? A prova eu já deixei ela toda escrita aqui porque ela é bem construtiva e ela é simples de entender, tá? Olha como que a gente faz a construção, né? Esse cara ele é infinito, né? Então tem alguém lá. Eu peguei um x1 nele, aí eu defini uma função f da seguinte forma: f de 1 igual a x1, né? Agora pensa, o x está aqui, né? Aí eu tirei um cara dele, só que ele é infinito, então sobrou mais um tantão lá dentro, né? Então eu vou tomar um x2 no x menos o x1 e vou definir o f de 2 para ser o x2, né? E assim a gente procede de forma indutiva, né? Então se por acaso a gente já tiver definido o f de 1 igual a x1 e por aí vai, até chegar no f de n igual a xn, né? Em que esses caras são todos diferentes, a gente escolhe um xn mais 1 nesse conjunto. Lembra que como o x é infinito, esse cara aqui continua sendo infinito, então eu sempre consigo tomar alguém lá dentro. E aí eu defino o f de n mais 1 para ser xn mais 1. Essa função assim definida ela é injetiva e isso prova o segundo teorema. O próximo teorema que a gente vai enunciar diz que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Para mostrar esse resultado, a gente vai usar o teorema 2 e a gente vai usar esse resultado que a gente viu na videoaula anterior, né? De que não existe uma função injetora que vai dos naturais para um fn para qualquer n. Olha, eu vou chamar de x um conjunto finito, né? Para atender aqui a hipótese do meu teorema. Se o x for vazio, não tem o que fazer, né? Porque aí todo subconjunto dele vai ser o próprio vazio, que é finito por definição, né? Agora, se ele for não vazio, vamos fazer por absurdo. Vamos imaginar que tem um subconjunto dele que é infinito, tá? Então, a gente tem a seguinte situação. O A está aqui, o X está aqui, né? Eu posso mandar esse cara aqui dentro usando a função de inclusão, né? Inclusão é o quê? I de A igual a A, tá bom? Como o X ele é infinito, a gente sabe, pelo teorema 1, que vai ter uma função injetiva dos naturais para ele, né? Então, você vai conseguir fazer aqui uma função injetiva. Então, os naturais estão aqui, aí você tem uma f injetiva, né? Agora, como o x é finito, você vai conseguir também uma objeção entre esse x aqui, né, uma função g, que é uma objeção, né? E um fn para algum n, né? Certo? Isso aqui para algum n. Para algum n. Certo? Então, vamos de novo, ó. Esse cara é infinito. Aí, pelo teorema 1, a gente sabe que tem uma função injetiva de n para a. De a para x eu uso a inclusão. E de x para fn vai ter uma função g, que é uma objeção, né? Então, eu posso fazer esse caminho aqui, ó, usando essa composta, né? Então, na hora que eu fizer essa composta, vai acontecer o seguinte, ó, vai existir... Deixa eu ver aqui quem que é essa composta, né? Primeiro eu aplico a f, depois eu aplico a inclusão, depois eu aplico a g, né? Esse cara vai dos naturais para fn, e essa função aqui seria injetiva, não é isso? Injetiva. Injetiva, né? Só que isso contradiz exatamente esse fato que eu deixei em azul, né? Então a gente chega no absurdo, tá bom? E isso prova o teorema 3. Uma consequência desse teorema que a gente acabou de provar é esse corolário que está aqui, né? Que ele diz o seguinte, que se um conjunto contém um subconjunto infinito, então ele, por si só, é infinito, né? Isso decorre diretamente do teorema 3, né? Porque se ele não fosse infinito, ele seria finito. E aí qualquer subconjunto dele seria finito, e aí você teria uma contradição, tá bom?
O próximo resultado que eu vou apresentar é esse teorema 4 que está aqui. Né? O que ele diz? Ó, ele fala para a gente que se você tiver um conjunto que é finito, então é impossível fazer uma bijeção entre ele, né, e qualquer subconjunto próprio dele. Né? Subconjunto próprio é aquele subconjunto que é diferente dele, tá bom? É um y contido em x, tal que o y é diferente de x. E o segundo resultado diz para a gente que x é infinito se somente se existir um subconjunto próprio dele e uma bijeção entre esse subconjunto próprio e o conjunto todo, né? Ou seja, ele é infinito se somente se existir uma cópia dele com um subconjunto próprio, né? Você vê que os naturais é um conjunto infinito. E você consegue fazer uma bijeção entre os naturais e, por exemplo, o subconjunto dos números pares, né? Ele é um subconjunto próprio, mas tem uma bijeção entre os pares e os naturais. Sim, conjuntos infinitos são muito estranhos, né? Vamos apresentar a prova do primeiro item. Só que para demonstrar esse item, e o segundo também, né, eu vou fazer uso de dois lemas, tá? E um fato que a gente provou na videoaula anterior. Né? Na videoaula anterior, a gente provou que não existe uma bijeção, né, entre Fm e Fn quando m é maior que n. Né? Não tem função injetora, né, entre o Fm e o Fn quando isso aqui acontecer. E para provar o primeiro item, a gente vai usar esse segundo lema. Ele diz o seguinte, né, que se você tiver um cara finito, né, um x finito e um y contido em x, então a cardinalidade do y é menor ou igual que a cardinalidade de x. E se o y for um subconjunto próprio, né, a cardinalidade de y é estritamente menor que a cardinalidade de x. Eu não vou provar esse lema, mas acho que ele é bem intuitivo, né? E fica de exercício para vocês aí pensar na demonstração dele, tá bom? Bem, então vamos usar esse lema para provar o item 1, né? Veja bem, a gente vai fazer por absurdo, né? O que a gente vai fazer? Ó, suponha que exista, né? A gente vai supor que existe uma bijeção entre x e um subconjunto próprio dele, né? E a gente vai chegar no absurdo. Como o y está contido em x, né, e é diferente dele, a gente já aplica o lema 2, né, e conclui que a cardinalidade do y é estritamente menor que a cardinalidade de x, né? Eu vou escrever assim, ó, m igual a cardinalidade de y é estritamente menor que a cardinalidade de x, né? Bom? E eu vou chamar de n. Bom? Pois bem, já que a cardinalidade desse cara aqui é m e a desse cara é n, né? Olha o que vai acontecer. Você está aqui com x, você está aqui com y, aí você tem uma bijeção aqui, correto? Já que a cardinalidade aqui é n, você tem uma bijeção aqui, que eu vou chamar de g, entre o x e o fn, né? E aqui você tem uma outra bijeção, que eu vou chamar de h, entre fn e y, né? Aí, de novo, aqui você pode fazer essa composta, né? Você sobe pela g, passa pela f, desce pela h-1. E aí você vai construir uma função bijetiva que vai daqui para cá, né? Então, aqui essa aqui é bijetiva. Essa aqui também é bijetiva, né? E é isso que vai implicar que, deixa eu colocar aqui, né? H-1, bola f, bola g. É uma bijeção, né? Bijeção com n maior que m, né? E aí isso contradiz o resultado que a gente viu na videoaula anterior, né? Aliás, aqui os papéis estão invertidos, né? Aqui, para ficar bonitinho, né? Igual eu coloquei, a gente poderia colocar assim, né? Eu vou colocar de preto mesmo. Aqui é Fn, Fm com n maior que m, né? E aí a gente chega no absurdo, tá bom? Então o item 1 fica provado, vamos provar o item 2 agora. Para provar o item 2, né? O que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer primeiro esse lado, né? Vamos supor que ele é infinito. Vamos exibir um conjunto y e uma bijeção
entre x e y, que o y é um subconjunto próprio de x, né? Ó, se ele é infinito, a gente já sabe pelo teorema 2, né? Que tem uma função injetiva entre os naturais e x, né? Aí o que eu estou fazendo aqui nessa figurinha? Eu vou denotar o x índice n, o f de n, tá bom? Então aqui eu estou colocando x1, x2, x3, por aí vai. E aqui está o conjunto x. Veja bem, x1, x2, x3 não descreve o conjunto x, tá ok? Esses x1, x2, x3 aqui são apenas as imagens pela função f dos naturais. Tem mais gente aqui no meio, tá? Que eu não sei quem que é, né? Sei lá, tem gente por aqui, né? Tem gente espalhada aqui que eu não sei quem é. Bom, esse conjunto, inclusive, pode ser bem caótico. Aí eu vou definir, vou fazer o seguinte, defina o y para ser esse conjunto aqui. Eu vou pegar o x e vou tirar o x1. Tá bom? Ou seja, quem que vai ser o y para mim, né? O y vai ser o próprio conjunto x, só que eu vou tirar o x1. Aí como que eu vou construir a função g, né? A função objetiva entre x e y. A gente vai definir g, que vai de x para y da seguinte forma. Ó. G de x vai ser igual a aqui. Deixa eu colocar aqui uma chavinha. Olha só. Se os elementos forem todos diferentes de x1, x2, x3 e por aí vai, eu vou usar a identidade. Né? Então, eu vou falar o seguinte. G de x é x se x for diferente de xn. Tá bom? Isso para todo n. Agora, se o x for um desses xn que estão aparecendo aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou levar o x1 no x2, x2 no x3 e por aí vai, né? Ou seja, eu vou levar o xn no xn mais 1. Isso se x for igual a xn mais 1, tá? Essa função g assim definida, ela é uma objeção, tá ok? Agora, para provar a recíproca, né? Ou seja, se existir um subconjunto próprio que é bijetivo, né, com o conjunto todo, então x é infinito, é só aplicar o item 1, né? Porque o item 1 é o seguinte, se x for finito, então não tem bijeção entre x e um subconjunto próprio. Então a gente aplica a conta positiva, né? Se existe uma bijeção entre x e um subconjunto próprio, então x tem que ser infinito. Tá bom? Pessoal, vou encerrar a videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!